Estamos iniciando e este é o podcast Mais Vida aqui pelo ecossistema Dr. Play. Portanto, sejam muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo com aquele lema já conhecido, inclusive, são mais de 3 anos de edições exclusivas e inéditas, levando essa informação, mas uma informação balizada, diferenciada e que concretamente salva vidas. Eu quero agradecer a todas as pessoas porque o programa se eterniza no YouTube, no canal Dr. Play Saúde. Portanto, lá você encontrará não só essa edição, como todas as edições do podcast Mais Vida. E hoje é uma honra, é uma estreia, uma entrevista que tenho certeza terá muita, imensa utilidade pública. Vamos salvar muitas e muitas vidas. Eu posso dizer, de Campina Grande para o mundo, eu já tenho aqui a presença da doutora Camila Daniele. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Obrigada, Fábio. Bom dia. Obrigada, Dr. Play, pela oportunidade de estar aqui, levando informações, porque conhecimento salva vidas, né, Fábio? É verdade. O nosso grande objetivo é esse, é levar informações de saúde, de cuidados e melhorar a qualidade de vida das pessoas que nos escutam. Doutora, eu acompanho, lógico, o trabalho da senhora, um dinamismo, assim, realmente grandioso, e quando a gente vê médica da família, isso já tem uma amplitude enorme, porque a gente vê num contexto cada vez mais humanizado, mais direcionado, ou seja, esse é o caminho, não é, doutora? É verdade, Fábio. Então, assim, década de 60, mais ou menos, 70, as pessoas eram bem acostumadas em ter um médico de família, né? Aquele médico de confiança da família, que conhecia o histórico de todos os familiares e que, quando acontecia uma necessidade, era ele que era procurado. Isso foi ficando um pouco de lado, mas nós temos essa especialidade, é uma especialidade, a medicina de família, né? Nós fazemos uma especialização, uma residência médica após concluir a graduação, para que nós possamos atender a toda a família, em todas as faixas etárias, sendo não apenas aquele médico que vai tratar, mas também aquele médico que vai coordenar os cuidados entre todos os membros da família. Ô, doutor, e quando a gente fala, lógico, médico de família, a gente já pensa em todas as faixas etárias. Realmente é assim que funciona? A senhora tem que ter um entendimento desde a criança até a fase do idoso. E aí, doutora? Exatamente, Fábio. Nós passamos por uma formação que nos capacita a resolver até 85% dos problemas que podem surgir ao longo da vida, dos problemas de saúde. E aí o médico de família ele está apto a acompanhar o pré-natal de baixo risco e coordenar o cuidado quando acontece um alto risco. Junto com a equipe da obstetrícia e o médico de família vai orquestrando esse cuidado. Quando a criança nasce, começamos a acompanhar o desenvolvimento e o crescimento dessa criança, identificando alterações no desenvolvimento para que sejam feitas intervenções precocemente, para que a gente possa ter melhores resultados nessa criança. E assim seguimos acompanhando todo o desenvolvimento, infância, adolescência, aquela fase, né, das mudanças hormonais, das alterações que acontecem no corpo humano, e tudo isso o médico está apto a estar ali acompanhando e identificando possíveis alterações e intervindo. Até chegar em fase adulta, idoso, todas as faixas etárias, nós temos essa capacitação. Ô, doutora, a cada ano a gente recebe a informação que a expectativa de vida está crescendo, Sim. que as pessoas estão vivendo mais. Lógico que a gente atribui isso à pesquisa, à amplitude no conhecimento, mas, doutora, são tantas as farmácias, as pessoas também muito adoecidas. Qual é o paralelo, qual é a lógica que a senhora está vendo? O que acontece, Fábio, que nós vemos estilo de vida. Infelizmente, as pessoas estão tendo estilo de vida muito insalubre para a saúde, né? O tipo de alimentação, a falta de prática de exercício. Então, por isso que isso é
constante nas nossas consultas, nos nossos acompanhamentos, de orientar as pessoas a buscar alimentações anti-inflamatórias, a buscar a prática de exercício, a buscar um estilo de vida saudável para a prevenção do adoecimento. Mas, infelizmente, nós estamos num país onde a população em geral ainda não atentou à importância desse estilo de vida mais saudável. E isso é uma necessidade que todo e qualquer profissional de saúde tem de estar levando essa educação para as pessoas entenderem por que estamos num país tão adoecido e qual é o caminho para que mude essa rota e seja recalculada essa rota na saúde no Brasil. Doutora, as pessoas já estão observando aqui na belíssima foto da senhora, mas tem aqui de lado também medicina antroposófica. Sim. Doutora, em todos os locais que eu passei a citar o nome, as pessoas dizem, nunca ouvi falar. Aí eu fico mais estimulado ainda sabendo que a senhora é uma das grandes especialistas do Brasil. E aí, doutora, explica um pouquinho. Eu sei que no decorrer das telas temas, nós vamos abordar com uma maior amplitude, mas para dar uma inicialização nessa história. Diz aí, doutora. Então, Fábio, a medicina antroposófica, ela completou 100 anos em 2022. Então, nós tivemos há pouco o centenário da medicina antroposófica. Tem um berço europeu, né, lá na Alemanha, na Austrália. O Rudolf Steiner, que era um austríaco professor, foi quem idealizou a antroposofia e deixou contribuições assim fantásticas nas mais várias áreas, na farmácia, na psicologia, na fisioterapia, na medicina, até mesmo na arquitetura. A antroposofia tem a sua influência. Na agronomia, porque nós temos, por exemplo, os medicamentos antroposóficos, que eles são preparados à base de produtos naturais, que quando a gente fala na plantação do que vai ser utilizado para a fabricação do medicamento antroposófico, nós falamos numa agricultura biodinâmica, numa agricultura voltada também com a vertente da antroposofia. E eu costumo, às vezes a gente tenta simplificar para que as pessoas entendam, mas a antroposofia nada mais é do que o conhecimento do ser humano no seu campo físico, mental, espiritual, social. E quando a gente une todas essas vertentes, nós encontramos os pontos de adoecimento e o melhor caminho para a cura e restabelecimento de saúde daquele paciente. Doutora Camila, ainda há um certo descrédito, assim, por uma cultura que foi criada das pessoas acharem, não, essa não é a solução para esse caso, ou então, isso não ajudaria de alguma forma nessa situação. Há essa cultura, isso foi uma coisa que está sendo aos poucos, vamos dizer, essa barreira está sendo quebrada. Como é que a senhora vê isso aí? Sim, Fábio. A medicina antroposófica ela é uma prática médica já reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1993, mas ainda pouco difundida, né? Justamente por essa questão cultural, realmente, como você traz essa palavra, um descrédito e tal. Mas desde 2006, nós temos já no Brasil a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, onde uma dessas práticas é a medicina antroposófica, já reconhecida pelo Conselho Federal como prática médica, não como especialidade, mas é uma prática médica já. E aí, dentro das práticas integrativas, nós temos isso. E nós temos visto, Fábio, que tem crescido exponencialmente a importância das práticas integrativas. Até alguns guidelines para determinados acompanhamentos de doenças e melhora da qualidade de vida do paciente já traz algumas práticas integrativas como possível de serem inseridas no plano terapêutico para que haja uma complementação da terapia clássica da medicina ocidental. Aí, doutora, a nível das faculdades de medicina, que a gente viu aí um boom de médicos, né, na Paraíba, em torno de 1.300 médicos todo ano, no Brasil 35 mil, e já vamos ter daqui a pouco 600 mil médicos ligados ao CRM. E muitas faculdades que não têm, vamos dizer assim, o equipamento, o pessoal capacitado para formar médicos. Aí há uma preocupação muito grande nesse sentido, não é, doutora? Sim, Fábio, com certeza. Nós temos visto uma grande quantidade de profissionais sendo postos no mercado de trabalho, mas realmente, quando a gente olha para o ensino, existe uma barreira, existe ainda uma insuficiência de profissionais para capacitar esses novos médicos. A realidade é essa.
Aí, doutora, no caso dessa medicina tão diferenciada que a senhora exerce, no curso de medicina, eles chegam a abordar em alguma cadeira, em algum momento, doutora? Então, não chegavam. Nós temos, por exemplo, na Universidade Federal, como disciplina optativa, algumas práticas integrativas, como homeopatia, a antroposofia não entrou ainda, aqui na Paraíba, mas agora, recente, na Universidade do Ceará, em 3 instituições de ensino superior de medicina, já está a disciplina de medicina antroposófica inserida no currículo. E aqui na Paraíba, na Unifacisa, nós estamos inserindo pouco a pouco, né? Desde 2022, alguns alunos já tiveram a oportunidade de pagar cadeira comigo, onde eu trabalho políticas públicas e dentro das políticas públicas, há de práticas integrativas. E agora, no novo currículo, numa mudança de currículo que está acontecendo, estará oficialmente inserido esse conhecimento para que eles possam adquirir, né? É sempre bom ressaltar que a doutora acabou de falar, o grandioso Hospital Help em Campina Grande. Sempre um abraço para o querido, né, o chanceler, o idealizador, o doutor Dalto Gadeira, que brevemente, inclusive, estará aqui também no cenário da Dr. Play, salvando vidas aqui. Doutora, uma maravilha, né? Realmente podemos dizer um sonho concretizado. Sim. E a cada momento a gente vê esse sonho se ampliando, que é o Hospital Help. Lógico, uma equipe maravilhosa, mas o nosso contentamento em saber que tem a senhora com um diferencial tão grandioso do conhecimento e que está lá aos poucos implementando a disciplina, fazendo com que o conhecimento seja difundido, não é isso, doutora? Verdade, Fábio. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas perguntam, mas não tem nível de evidência? Mas tem evidência. Nós temos, por exemplo, a medicina tradicional chinesa com 5.000 anos que existe, né? Que existe, que é praticada. Então, a medicina oriental, ela é muito rica das práticas integrativas. E como o nome já fala, é integrativa e complementar. Ela vem para integrar o tratamento e complementar o que já é oferecido. Vou lhe fazer uma pergunta, Fábio. Quantas vezes você não já ouviu pessoas dizendo que fez tratamento com determinados medicamentos, mas que não foi suficiente, que não resolveu? Então, quando a gente lança mão de uma prática complementar, a gente vem justamente potencializar esse tratamento e conseguir resolver o problema daquele paciente. Às vezes, quando é algo muito inicial, só essa prática integrativa, essa prática mais natural, já consegue resolver. Mas, na maioria das vezes, quando a gente faz essa complementação do tratamento clássico, a gente vê total diferença na evolução do paciente. Ô, doutora, eu estou me lembrando aqui, até porque já fiz entrevistas nesse âmbito. Doutora, quando a gente fala do óleo da cannabis, está incluído nesse contexto também? Está e não está. Por quê? O óleo da cannabis, ele é um fitofármaco. Entra no contexto da fitoterapia, mas é um fitofármaco. É um pouco diferente do fitoterápico, né? O fitoterápico, na sua grande maioria das vezes, é meio que o extrato da planta sem muito refino. Já o fitofármaco, ele passou, às vezes, a determinadas substâncias da cannabis, chega a passar por 200 processos de refinamento para que esteja altamente puro, né? Então, o cannabis, ele é sim uma opção terapêutica que está vindo para ganhar muito espaço, né? Nós temos, por exemplo, já em São Paulo, autorizado a distribuição pelo SUS. Recentemente foi autorizado, já começado esse processo de distribuição, apenas inicialmente para 3 doenças neurológicas, mas sabemos que a tendência vai ser que esse leque seja ampliado. E o cannabis realmente é uma excelente opção terapêutica quando bem indicado, obviamente, e nas doses adequadas e na indicação correta, que é o principal. Não é algo que é para todo mundo, mas todo mundo que tem indicação pode se beneficiar muito, sim. Esse é o podcast Mais Vida, estamos ao vivo, agradecendo a presença hoje, eu sempre falo com muita alegria de Campina Grande, da doutora Camila Daniele. Doutora, vamos falar mais, ou seja, evidenciar esse diferencial tão grande da medicina antroposófica e seus grandes benefícios. Doutora, é lógico que a senhora estudou muito, o conhecimento não para, a senhora vem se aprofundando. Aí, doutora, existem muitas especializações
nesse tipo de medicina pelo mundo afora? No Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, que é o órgão responsável por formar médicos antroposóficos, tá? Nós temos algumas regionais, inclusive nós temos a Nordeste, onde aqui na Paraíba eu a represento, né? Nós temos, e esse é o órgão que faz essa formação. Mas nós temos, por exemplo, 26 hospitais antroposóficos espalhados pelo mundo, 25 em solo europeu e 1 em solo brasileiro. Nós temos uma clínica, um hospital antroposófico, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, a clínica Tobias, que funciona com os atendimentos de medicina antroposófica. Nós temos grandes nomes da antroposofia no Brasil, Fábio. Oncohematologista que atua fazendo pesquisas clínicas com medicamentos antroposóficos na Unifesp. Nós temos endocrinologistas que são médicos antroposóficos. São grandes nomes, assim. Eu fico encantada quando vou assistir às aulas e às palestras e os encontros que a antroposofia nos proporciona. Mas, doutora, o conhecimento da senhora é algo maravilhoso. Doutora, quer dizer, veja que interessante, né? Como é importante aprendermos. No Brasil temos uma clínica, seria uma clínica, isso. E essa clínica só atua nessa vertente, não é, doutora? Apenas com a antroposofia, é a clínica Tobias em São Paulo. Aí, doutora, aí atenderia também, ou atende por convênios, como é que funciona, doutora, assim? Eu não conheço, eu nunca tive a oportunidade de conhecer a clínica Tobias, mas nós temos, por exemplo, algumas instituições, por exemplo, a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica de Minas Gerais, tem o ambulatório social, onde é um atendimento particular, mas num valor social bem acessível para que seja feito esse acompanhamento. E são nesses ambulatórios sociais onde ocorrem também a parte prática da especialização, onde o médico que está ali formando-se na antroposofia vai acompanhar os mestres que já são médicos antroposóficos há muitos anos. Esse boom da antroposofia no Brasil aconteceu mais ou menos na década de 80, Fábio. Então, os médicos formados ali na década de 80, nós temos grandes nomes hoje que ainda atuam como professores, que são os nossos grandes direcionadores da medicina antroposófica para os novos médicos. Doutora Camila Daniele, já que falamos em clínica, doutora, eu queria que a senhora falasse da clínica da senhora em Campina Grande. E aí, doutora? Então, Fábio, eu atuo no Centro Terapêutico Santé, que fica no Shopping Luiza Mota, em Campina Grande. Atendemos lá como uma equipe multidisciplinar, onde temos especialistas em medicina tradicional chinesa, temos um alquimista que prepara as tinturas e os blends de chás que são indicados para os tratamentos, temos psicóloga integrativa com psicoaromaterapia, temos uma nutricionista funcional na nossa equipe e assim, fazemos esse trabalho diferenciado porque nós temos essa forma de abordagem diferenciada do habitual, onde nós vamos buscar principalmente, quais foram os pontos de traumas emocionais que iniciou esse adoecimento do paciente. E ali nós vamos lançando mão das ferramentas que nós temos e melhorando a qualidade de vida. Mas, doutora, que coisa maravilhosa. Aí, doutora, qual é o Instagram, precisamente, da clínica? @Santé Centro Terapêutico. Santé Centro Terapêutico. Doutora, a procura, a senhora nota cada vez maior, assim, as pessoas vendo essa linha, vamos dizer, mais natural ou natural totalmente? Com certeza, Fábio. Eu vou lhe contar, Fábio, rapidamente, pois não, doutora, da minha história para chegar nessa linha. Certo, né? Interessante. Eu tenho 10 anos na estrada já como médica, 10 anos de formada. Metade desses 10 anos eu atuei apenas na medicina clássica, na alopatia, que era o que a graduação oferecia de ensinamentos. E em 2019 eu tive uma oportunidade de, com minha filha na época tinha 1 ano e meio, e estava tendo muitos adoecimentos respiratórios, a alopatia não estava sendo o suficiente, mesmo com as medidas comportamentais, lavagem nasal, tudo que é orientado, mas não resolvia. E aí eu busquei Dr. Gouveia, né, o saudoso Dr. Gouveia, e a minha filha estava com pneumonia na ocasião, e nós tratamos ela com medicamentos homeopáticos e antroposóficos e algumas medidas comportamentais também, que são as práticas externas, que a gente chama, e aí fizemos esse tratamento. Fábio, foram 21 dias de tratamento. Eu me encantei porque em 2 dias minha filha já estava praticamente sem sintomas, e aí eu decidi começar a estudar. E só para resumir, ela passou 1 ano e 7 meses sem ter nenhum tipo de adoecimento. E hoje ela tem 6 anos de idade, uma saúde excelente, raramente chega a adoecer,
Quando adoece é algo bem brando, nunca teve problemas mais graves e eu atribuo sim a ter implementado no dia a dia essas práticas externas e esse estilo de vida com a medicina natural. Mas, doutora, eu estou muito encantado e eu tenho certeza que o público que está nos observar, e é lógico, o programa não acaba nunca, daqui a pouco no YouTube, em Dr. Play Saúde. Doutora, eu sei que isso tudo é um trabalho. Eu ontem assisti uma live, foi até através do grandioso Dr. Geraldo Medeiros que me mandou. E o título é justamente o boom das síndromes respiratórias atípicas. Aí quando a senhora fala nisso, em tratar naturalmente, você vê como é importante, né, doutora? Porque realmente, assim, quase todo mundo está dizendo, ou eu gripei, ou está gripando, ou já gripou, e muitas vezes isso leva a uma pneumonia ou casos mais sérios, né, doutora? Verdade, Fábio. E esse boom das doenças respiratórias, nós estamos vendo por quê? A pandemia mudou todo o curso natural de períodos de vírus. Como ficamos muito tempo nos isolamentos, as escolas ficaram sem receber as crianças, tudo isso. Então, à medida que está voltando, né, voltou tudo ao normal, então, esses períodos sazonais dos vírus mudou. Então, nós temos hoje, praticamente durante o ano todo, essas infecções respiratórias se perpetuando, né, circulando entre a população em geral, por conta dessa nova adaptação até dos próprios vírus ao hospedeiro, ao homem, né? Então, tudo isso está acontecendo e por isso esse boom de doenças respiratórias cada vez, que aí as pessoas dizem, gente, não está parando. Eu escuto muito meus colegas que são plantonistas de hospitais pediátricos, principalmente, falando, não para, está uma constância de problemas respiratórios aqui. A gente não tem mais, estamos no período, por exemplo, de determinado vírus, daqui a 2 meses vai vir outro. Está sendo muito... uma miscelânea de vírus ao mesmo tempo acontecendo e acometendo essas questões respiratórias. E nós temos as práticas naturais como forma complementar, sim, Fábio. É excelente quando a gente faz a complementação, né? Eu tenho pacientes que, por exemplo, pacientes que são portadores de asma. Asma é uma doença crônica que vai depender de cuidados ambientais, dos cuidados alimentares, do uso adequado dos medicamentos mais adequados para aquele paciente. Não é porque o filho da minha amiga usou determinada bombinha, por exemplo, né, o medicamento inalatório, que o amiguinho do lado vai servir o mesmo. Então, quando você passa por uma avaliação e você recebe o tratamento adequado, e quando você utiliza, junto a isso, o tratamento natural, você consegue potencializar os efeitos, sim. Doutora Camila Daniele, dando um verdadeiro show de conhecimento. Doutora, uma prática que é constante no trabalho da senhora, as práticas integrativas e complementares. Doutora, e aí, a amplitude disso tudo? A senhora citou um exemplo prático agora. Aí, doutora, quando chegam as pessoas, por exemplo, eu fiquei muito curioso, chegam as pessoas, as crianças que estão ali gripadas, com algum problema respiratório. Aí a senhora vai logo pela linha natural ou tem que se fazer uso de algum xarope ou alguma coisa do gênero? Como é mais ou menos que funciona? Doutora, eu vou dizer porque eu estou perguntando. Além de estar ainda saindo de uma gripe, mas praticamente quando eu olho a minha família, que é pequena, mas quase todo mundo nesses últimos 3 meses gripou. Lógico, alguns com intensidade maior, outros com intensidade menor, todos vacinados, doutora, porque há 11 anos que eu tomo a vacina. E uma coisa muito interessante, eu cheguei numa farmácia, inclusive havia entrevistado até esse representante, esse farmacêutico lá de uma grande rede, e ele disse desse jeito, Fábio, todo dia chega estoques e mais estoques de xaropes, de remédios antigripais, e se acaba no mesmo dia e no outro dia chega mais. E aí, doutora? Eu vou dizer uma coisa que vai ser um pouco polêmico, Fábio, agora. Diga aí, doutora. Mas a grande maioria dos xaropes não resolvem. Não resolve, Não. né, doutora? Nós temos hoje pediatras renomados que estão, inclusive, divulgando em suas redes sociais que não adianta ficar tomando xarope. Melhor xarope, água e o bom e velho lambedor que nossas avós preparavam.
é o que tem sido muito indicado, inclusive pelos profissionais que trabalham com a alopatia, mas tem orientado o uso desse xarope natural, que é o lambedor. Eu acredito que grande parte do nosso público já ouviu falar, já usou, Com né? certeza. E nós temos receitas excelentes de medicamentos naturais que vão trazer, por exemplo, o efeito do mel, que aí entra numa prática integrativa chamada apiterapia. Tem que ser o mel de abelha, o mel de cana já não tem efeito medicamentoso, já o mel de abelha sim. Então, nós utilizamos, nós unimos o efeito do mel com alguns outros fitoquímicos presentes em outras substâncias que nós preparamos os lambedores. E assim a gente consegue efeitos melhores do que muitos xaropes que estão nas farmácias. Não sou contra a alopatia, deixo claro. Inclusive, quando meu paciente chega, eu dou a opção para ele e ele escolhe. O paciente no meu consultório, ele é o protagonista do seu cuidado. E aí ele tem o direito de escolher se quer a alopatia ou se quer a prática integrativa, a medicina mais natural. Mas quando nós unimos, o efeito é totalmente diferente, muito mais benéfico. Mas, doutora Camila, a senhora chegou num ponto que eu queria nesse programa, porque, veja que sensacional, nessa história de gripe ligada com os familiares, chegou um momento, doutora, de eu comprar 4 xaropes diferentes. E é muito interessante quando a gente começa a analisar e vivenciando, que é o meu caso, né, a área de saúde. Eu chegava para o farmacêutico e ele dizia: como é essa tosse? É seca, é tal, o xarope é esse. Aí eu comprava. Aí depois vinha, não deu certo. Ah, deve ser alérgica. Tem esse xarope que é só para alergia. Já esse outro é para alergia e se tiver com alguma secreção. Doutora, isso é uma verdadeira loucura, porque a gente vê que às vezes está até complicando a situação, não é, doutora? Verdade, Fábio. E aí você traz uma coisa que a gente vê muito na medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela tem a fitoterapia chinesa, a dietoterapia chinesa e outras vertentes. E dentro da fitoterapia chinesa, nós temos aquelas substâncias que são quentes e que são frias, que vai atuar no órgão quente e no órgão frio, tudo isso numa ótica totalmente diferenciada do que é visto na medicina ocidental, né? E faz total diferença o tipo da substância que a gente usa. Muito interessante, doutora. A gente fica assim pensando. E outra coisa, temos que ressaltar os preços dos remédios, né? Quando a gente vê assim um remédio com menos de R$ 50, a gente fica até contente, né, doutora? Porque tá uma coisa seríssima. Verdade, A gente vê a importância do trabalho da senhora nessa linha natural. Aí vem a minha pergunta. Mesmo nos processos naturais que envolvem o trabalho da senhora, também não chega a ser caro, não, doutora? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender da substância indicada, né, da sinergia indicada dos produtos, do que é que vai ser indicado. Muitas vezes a gente consegue, Fábio, com chá, fazer a resolução. Ah, então eu vou chegar agora no meu quintal que tem várias plantas, pegar e fazer um chá. Não, não é assim. Nós temos que saber a quantidade de uso por dia, qual é o mais indicado para cada situação. A gente estava falando em gripe e em processos alérgicos. O chá da folha de acerola é muito melhor do que a maioria dos xaropes que nós temos aí. É um antialérgico, é um antihistamínico natural, mas para isso tem que saber o preparo, né? Em que solo aquela acerola também foi cultivada, onde é que está, porque tudo isso vai fazer a diferença, Fábio, na quantidade de fitoquímicos que está presente naquela planta. Por isso, quando a gente fala em fitoterápico, a gente fala em preparos de solo para que seja cultivada aquela planta e aquela planta esteja adequada para ser utilizada de forma medicinal. Aí, doutora, a grande importância na colocação da senhora, os cuidados que temos que ter com a maravilhosa, mas muitas vezes perigosa internet, não é? Que lá estão todas as fórmulas para todas as doenças do mundo, mas temos e entendemos que profissionais estão aqui justamente como a doutora para orientar embasado na ciência e no conhecimento, não é, doutora? Com certeza, totalmente embasado em conhecimentos científicos que são produzidos dia após dia e há milhares de anos esses conhecimentos são produzidos
e estão aumentando cada vez mais, viu, Fábio? Cada vez mais o interesse da pesquisa científica em relação às práticas naturais. Nós temos visto, e a cada dia nós temos visto mais e mais artigos sendo publicados, e estamos ali sempre atentos e acompanhando essa evolução da ciência com as práticas naturais. Doutora Camila Daniele, doutora, a gente chegou numa tela agora que, particularmente, eu sou muito encantado com o trabalho da doutora. Diz aí, aromaterapia, a importância dos óleos essenciais. E a doutora, de forma muito gentil, sempre traz alguns óleos para que possamos divulgar, mostrar esse conhecimento tão profundo assim, mas que o programa passa a tornar acessível. A gente está levando uma informação. Eu sei que tudo demanda um processo, as coisas também demandam um certo tempo. O mundo está cada vez, vamos dizer, menos paciente, né, doutora? Querem resultados imediatos, mas para tudo isso tem o seu tempo. Sim. E a ciência está aí, o conhecimento, não é, doutora? É verdade, Fábio. Você trouxe uma coisa bem interessante, um ponto. O mundo está cada vez mais imediatista. E até quando eu falei há pouco sobre, eu dou a opção para o meu paciente escolher entre a alopatia ou o natural. Muitas vezes eles dizem, não, doutor, eu quero algo que amanhã eu já esteja sem sintomas. É até injusto com o próprio corpo. Vamos fazer uma análise aqui, Fábio. Seu corpo, para chegar ao processo do adoecimento, aos sinais e sintomas estarem sendo exteriorizados, ele passou por um processo. Houve o contágio com o vírus, com a bactéria, com o patógeno em si. Houve o contágio, ele fez toda essa multiplicação dentro do seu organismo para chegar. E aí a gente até vê, por exemplo, períodos de incubação de 7 a 10 dias. Então, aí teve pelo menos uns 10 dias ali que a doença já estava se instalando para poder chegar. E vai se instalar quando o seu sistema imunológico não estiver competente o suficiente para combater. E aí a pessoa quer que em 24, 48 horas os sintomas sumam. Isso é o imediatismo que a gente identifica hoje, né? Não tem como. Isso aí é injusto até com o processo do adoecimento. A gente tem que entender fazer toda essa análise, né? A maioria dos adoecimentos virais, eles vão se resolver se você não fizer nada, ou podem chegar a complicar dependendo de como seu sistema imunológico estiver. Qual o grande objetivo da prática natural? Que você utilize questões preventivas, que você faça esses cuidados preventivos. E aí você traz a questão dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles tanto podem ser utilizados de forma preventiva, como eles podem ser utilizados de forma aguda, para alívio dos sintomas. Vou trazer um exemplo. Existe um mix de óleos essenciais onde tem, por exemplo, lavanda, eucalipto, hortelã-pimenta, que são óleos que são voltados para alívio de questões alérgicas e de questões respiratórias. Nesse mix, meu esposo ele tem uma rinite bem importante. Então, é bem comum, 2 a 3 vezes por semana, ele iniciar uma crise. Mas por que é que essa crise não perdura? Imediatamente ele já pega o mix, já faz a aplicação, faz a inalação, passa em alguns pontos no organismo. Fábio, é incrível. Não é para trazer aqui um sensacionalismo de dizer, é imediato. Não, mas é interessante, porque é muito rápida a resposta. Interessante. Então, ele consegue cortar uma crise de rinite e ela não evoluir com um mix de óleos essenciais voltados para, com fitoquímicos que têm efeitos antihistamínicos e efeitos no sistema respiratório. Doutora, é a senhora, eu estou vendo aqui, o público também, eu digo, eu fico totalmente encantado com o trabalho da doutora. A senhora trouxe alguns óleos, né, doutora? Sim. Qual que a senhora queria ressaltar inicialmente, doutora? Diga aí, para a gente começar a pensar, conversar e principalmente a aprender. Diga aí, doutora. Eu trouxe aqui, já que a gente está num mundo muito alérgico, né, e muitas questões virais também acontecendo, então temos aqui 2, por exemplo, Fábio, lavanda e melaleuca. Certo. Tá? São óleos que são riquíssimos em fitoquímicos, tanto antialérgicos, né, com fitoquímicos que vai ter ação antihistamínica, que é a classe que a gente chama na medicação alopática, como também no melaleuca nós temos fitoquímicos com efeitos antivirais. Entendi. Entendeu?
Então, assim, são 2 óleos que são muito interessantes de fazer uso. Mas para isso precisa de toda uma orientação, de uma Orientação, né, indicação, Antônio? uma diluição, porque, por exemplo, melaleuca eu gosto muito dele, não eu gosto, a aromaterapia orienta o uso dele de forma tópica. Mas para isso a gente não pode pegar o óleo puro e ir lá passar, porque o óleo essencial, Fábio, é uma substância hiperconcentrada. Então, ali tem uma concentração, tem um óleo chamado de hortelã-pimenta, Fábio, que uma gotinha dele é tão concentrada que poderia ter a mesma quantidade de fitoquímicos que 28 xícaras de chá. Mas, Se doutora, que você pega o chá incrível. da planta e prepara ali, vai ao fogo, 28 xícaras, 28 doutora. xícaras, a Incrível, né? concentração de fitoquímicos daquele chá chega ao mesmo de uma gota. Então, é muito concentrado. Então, óleos essenciais, na grande maioria, eles precisam ser diluídos em óleos vegetais para que possa ser utilizado. Então, assim, são alguns cuidados, porque tem muita gente que diz, vou usar um olhinho e pronto. Mas existem esses cuidados que precisam ser sempre citados e orientados, né? Ô, doutora, agora nós já encontramos, creio, nas farmácias, alguns óleos, né? Sim. Doutora, e como é hoje que a gente identifica? Eu sei que ali passou pelo processo da Anvisa, Sim. mas já começam a aparecer tantos fabricantes, as pessoas usam muito um termo, essa fábrica é de fundo de quintal. Eu sei que há exageros, mas, doutora, qual é o cuidado que a gente tem que ter para identificar se aquela substância realmente é concentrada? Como é que o consumidor vai chegar nessa conclusão, doutora? Então, Fábio, não é uma coisa fácil, mas basicamente é algo que, para a gente ter uma segurança a mais de utilizar, os óleos essenciais, na verdade, você vai encontrar mais em farmácias de produtos naturais. As farmácias alopáticas não é tão comum você encontrar eles, tá? Mas tem uma coisa chamada cromatografia, que é uma análise laboratorial feita para ver justamente a pureza desse óleo. Então, se você está na dúvida, entra no site da empresa lá, que está lá, né, da marca do óleo, e pesquisa pela cromatografia, pesquisa por essa questão de certificados de pureza, né? Interessante, Tem doutora. empresas que têm o certificado de pureza que passa por mais de 50 testes. Tem outros que não passam por tantos testes, mas também tem a sua cromatografia e os seus outros testes também, por exemplo. É porque são testes químicos, Fábio, a quiralidade para identificar se tem derivados de petróleo ou não, se aquela substância que está encontrada ali é realmente pura ou não. Então, geralmente, o que é que eu oriento? Pesquisa o nome da empresa que você está ali, vai lá no site e pesquisa pelo menos a cromatografia, já dá uma ajuda, uma orientação se realmente tem uma pureza naquele produto. Aí, doutora, quando a pessoa vai numa consulta com a senhora lá na clínica em Campina Grande, a senhora já tem esses óleos lá ou a senhora indica um local a comprar? Lá na clínica, as meninas têm porque nós temos um alquimista que prepara as sinergias, né? Nós temos especialistas em medicina tradicional chinesa, então eu atendo lá, faço as orientações de uso e o paciente fica à vontade para comprar lá ou nas casas de produtos naturais que nós temos na cidade. Entendi. Eu achei isso muito importante e puxei esse link, porque isso dá toda uma tranquilidade, né, doutora? Sim, porque com certeza. se a gente está diante, que é o caso da senhora, de uma grande especialista, e eu já encontro ali aquela substância, eu já saio dali com a certeza que aquilo está validado, certificado, portanto dá uma tranquilidade muito grande. Os esclarecimentos preciosos, estamos ao vivo aqui nessa entrevista maravilhosa, o podcast Mais Vida pela Dr. Play. Doutora, mais algum óleo assim que a senhora queira ressaltar nesse momento? Temos também, Fábio, um que eu gosto muito sempre de falar na saúde da mulher, né? O gerânio. Sim. Gerânio é um óleo riquíssimo numa substância chamada geraniol, que vai atuar de forma semelhante a alguns hormônios. Então, por exemplo, controle de sintomas de TPM. O óleo de gerânio é muito indicado, você pode fazer uso inalatório, nem precisa massagear. Só pingar uma gotinha na mão, espalha e faz a inalação. 3 a 4 vezes ao dia no período pré-menstrual vai ajudar a dar um controle excelente
dá suporte, inclusive, em controle de cólicas e principalmente em controle emocional, né? Tem aquelas mulheres que têm uma TPM bem forte, né, Fábio? E aí o geraniol, ele consegue atuar ajudando bastante nesse controle dos sintomas de TPM. Doutora, eu acho que esse aí é muito procurado, né, doutora? Bastante. Doutora, bastante. E eu sei que às vezes a senhora é até suspeita em falar, mas doutora, no caso, quando se faz uso aí da TPM, os resultados são bem rápidos ou bem concretos assim, doutora? São. Fábio, eu tenho pacientes, eu sei que a minha experiência de consultório não é evidência científica, deixando bem claro. Certo. Mas, baseada no que já temos na ciência, nós trazemos para a nossa prática. Eu costumo até dizer aos meus alunos, Fábio, que se o médico se propuser a fazer exclusivamente o que é evidência a gente só tem 10% para fazer pelo paciente. Nós precisamos conhecer a evidência nível A e conhecer as outras evidências também para que a gente possa avaliar o que é que podemos associar para fazer mais pelo paciente. E é isso que eu faço. Muito interessante, né, doutora. É isso que eu faço, porque assim, a ciência tem evoluído, obviamente tem evoluído. O que antes nós passávamos um ano para ter acesso à informação, hoje nós temos a cada 48 horas acesso a informações novas e a novos resultados de pesquisas, né? Mas a gente precisa entender que é necessário ver os níveis de evidência e fazer essa associação, tá? Então, o que é que eu vejo com as minhas pacientes, né? Eu vou trazer só um relato de paciente certo. que usava a substância, posso falar, usava sertralina, né, por conta de sintomas de TPM importantes, foi prescrito sertralina, mas não estava vendo resultado. Associou o óleo de gerânio e a vida mudou. Ficou muito mais tranquila, consegue já não ter aqueles dias de tanto estresse relacionado ao período menstrual por conta da associação do óleo de gerânio. Eu, particularmente, fui uma paciente em 2022, onde tive uma prescrição de sertralina e trazodona por um processo de burnout e consegui desmamar com o uso de óleos essenciais. E aí, Fábio, foi onde eu mergulhei para estudar e entender como é que esses óleos conseguiram me ajudar ao ponto de eu chegar no meu psiquiatra e ter alta da psiquiatria, né? Porque eu utilizei eles. Não estou dizendo aqui também que você vai usar somente os óleos. Eu fiz um acompanhamento e a partir desse acompanhamento o psiquiatra chegou à conclusão que eu não precisava mais utilizar. Então, por isso também eu fui mergulhar. Eu costumo dizer, Fábio, que tudo que eu trago para você, para os meus alunos, são experiências que foram adquiridos os conhecimentos a partir de experiências próprias, a partir de prescrição que eu recebi de outros profissionais, usei em mim, na minha filha, no meu esposo, na minha família, eu cuido da minha família com cuidados naturais. Eu sempre lanço mão antes dos cuidados naturais para depois ir buscar a alopatia, mas quando é necessário, com certeza eu também irei buscar. Ô, doutora Camila, agora uma coisa interessante, quando se faz uso do óleo e viu o resultado, vamos dizer, excepcional, a pessoa ou ficou curada, ou os efeitos foram minimizados, aí já se encerra o medicamento, como é que ali há um contato com o médico para informar? Sim. Como é que a coisa funciona, doutora? Existe toda uma necessidade de acompanhamento para reavaliação do tratamento e identificar se está na hora de desmamar o alopático ou não. Muitas vezes a gente consegue fazer um acompanhamento, digamos, de um mês associando as duas práticas, né, a alopatia com a prática natural, e na reavaliação a gente identifica que já dá para suspender. Às vezes a gente suspende até os dois e aí mantém já outro tipo de prática como preventiva. Não dá também para a gente dizer vai suspender e não vai usar mais nada. Até que vai chegar um momento onde você realmente não precisa de mais nada, só quando acontecer uma questão aguda fazer o uso do que foi indicado naquele momento. Mas, doutora, é sensacional, é maravilhoso. Doutora, mais algum que a senhora queira destacar, que já vamos na sequência para uma outra tela, ainda nos óleos essenciais, doutora? Pronto, nós temos também, Fábio, o vetiver. Vetiver é um óleo, ele é extraído de uma raiz de uma planta, tá? E ele tem substâncias que atuam diretamente no sistema nervoso central. Vetiver é o nome da planta, no caso, doutora? É o óleo de vetiver. Tá? Esse óleo ele vai fazer um efeito de relaxamento. Foi feito um estudo, Fábio, com 400 crianças, se eu não me engano, no Canadá, eu não tenho a certeza, mas acho que foi no Canadá. Crianças com transtorno de desenvolvimento, né?
acompanhadas em uma clínica. E nessa clínica foi o local do estudo, onde metade das crianças recebiam uma gota de vetiver inalatória antes de iniciar as terapias. E nos relatórios foi visto que as crianças que estavam utilizando vetiver conseguiram ter melhores resultados e desempenho nos processos terapêuticos. Então, assim, é um óleo que ajuda muito na concentração, no relaxamento, em tranquilizar para que possa ser aplicado de uma melhor forma o processo terapêutico. Doutora Camila Daniele. Doutora, a senhora nasceu em Campina Grande, porque a senhora é um talento, né? Campina Grande realmente, assim, tem pessoas ilustres para todo mundo e em todos os setores, é bom que se diga. É verdade, Fábio. Eu sou muito bairrista, viu? Sou muito apaixonada pela minha Eu cidade. também, doutora. Nasci ali na maternidade municipal, acho que hoje é ISEA, não é, doutora? Instituto de Saúde Pedro de Almeida. A senhora nasceu lá também, Não, doutora? nasci no Pedro I. No Pedro I. E... Mas, doutora, Campina Grande é um negócio maravilhoso, né, doutora? Campina Grande sempre produzindo e exportando talentos, né? É verdade, é verdade. Ô, doutora, e no dia a dia, eu sei que a semana da senhora, a senhora se divide hoje entre o maravilhoso Hospital Help e a clínica da senhora. Mas mesmo assim, essa administração do tempo está sendo complicada, doutora, porque é muita gente precisando da senhora, doutora. E aí? Fábio, inclusive eu estava com a minha consultora financeira recente e ela disse, não, a gente vai fazer mais 2 clones seus para que você possa dar conta de toda essa busca. Hoje eu atuo no HELP, na clínica, no Centro Terapêutico Santé. Também sou professora da graduação, do internato e coordeno uma residência médica lá em Campina Grande. Então, assim, são muitos pratos para equilibrar, e com a vida pessoal também, obviamente, né? Meu esposo, minha filha, mas tem uma grande rede de apoio e isso facilita bastante. E aí, com organização, a gente consegue cumprir todos os horários. E de forma maravilhosa, né? Estamos a observar que a senhora está conseguindo e vai conseguir sempre. Doutora, as opções mais saudáveis levando à longevidade. Eu li artigos esse ano, lógico, fruto de pesquisa e pesquisas que está se investindo muito dinheiro em países da Europa, também nos Estados Unidos, que já prevê nesses próximos 10 ou 20 anos que o homem possa chegar a 150 anos. Doutora, é lógico, a gente sabe que a expectativa está aumentando, a tecnologia também envolvida aí nos procedimentos, o conhecimento humano também. Doutora, como é que a senhora vê essa longevidade? Então, Fábio, opções mais saudáveis levando à longevidade. Sem sombra de dúvidas, a gente precisa olhar para o básico. O básico bem feito é o que mais vai contribuir para essa longevidade acontecer. Que básico, Camila? Alimentação e exercício. Nosso corpo ele foi feito para se movimentar, ele não foi feito para ficar parado. Então, o que é que a gente vê? O sedentarismo, né? Acontecendo aí. E nós, profissionais de saúde, combatendo esse sedentarismo, fazendo orientações cada vez mais intensas e necessárias. Então, quando nós fazemos um básico bem feito de cuidar bem da nossa alimentação, cuidar bem do movimento do nosso corpo e administrar bem o nosso tempo para evitar, reduzir pelo menos os estresses do dia a dia, nós conseguimos atingir essa questão. E quando você traz essa pesquisa de chegar até 150 anos, a gente precisa observar também com qual qualidade de vida vamos chegar a esses 150 anos, né, Fábio? Então, para que a gente possa chegar com qualidade, porque não adianta você chegar aos 100, 120 acamado, dependendo de outras pessoas para tudo, né? Sem nenhuma autonomia nas atividades de vida diária. Então, para que essa longevidade aconteça e com excelente qualidade de vida, é um básico bem feito desde a base, né? Desde a infância, orientar nossas crianças e fazermos na nossa fase adulta esses cuidados. Doutora, eu morei 14 anos em Manaus e estive por várias vezes literalmente dentro da floresta, porque eu ministrava aulas de física, informática e robótica e eu lancei um projeto que virou até internacional, robótica educacional, que eu dei muitas aulas voltadas a tribos indígenas. Eu tive várias vezes em tribos, eu posso citar uma que é muito conhecida lá, que é a Satarê Maué. Aí, doutora, sempre as pessoas exaltavam que a cura de todas as doenças está ali, está na natureza.
algumas já descobertas, né, e mantidas a segredo, outras eu posso usar a expressão roubadas, mas doutor, e aí, qual o pensamento da senhora? Concordo em número, gênero e grau. A medicina da floresta, Fábio, é muito rica. É uma medicina que realmente nós conseguimos encontrar os compostos básicos que precisamos para a produção, né, das medicações. E aí eu vou trazer, por exemplo, estávamos falando em óleo essencial. Óleo essencial de copaíba. É extraído da copaibeira, que é uma planta da floresta amazônica, Justamente. certo? Quando a gente vai para a análise das substâncias presentes nesse óleo essencial, nós encontramos uma grande quantidade de uma substância chamada beta-cariofileno. Onde é que essa substância está? Nos medicamentos anti-inflamatórios. Então, a gente utiliza o óleo de copaíba como um anti-inflamatório natural. Cicatrizante, alívio de dores inflamatórias, dá para a gente utilizar através de massagens locais. Existem alguns que, inclusive, já são autorizados o uso de ingestão. Eu tenho muito cuidado com a ingestão de óleos essenciais. Eu só faço essa orientação para aqueles pacientes que eu vou estar acompanhando mais de perto por conta dos riscos que podem trazer se não for utilizado da forma certa e com a dose certa. Mas existe já esses estudos mostrando essa possibilidade de ingestão. Mas o óleo de copaíba é um óleo que vem da nossa floresta amazônica e que tem esses efeitos anti-inflamatórios quando a gente vê uma hiperconcentração da substância anti-inflamatória que está presente nos anti-inflamatórios em quantidades menores, mas como princípio ativo principal. Mas, Então, a gente doutora, consegue que interessante, né? ir identificando realmente essas substâncias da floresta para dentro da medicina, sim. Doutora, por isso que a gente vê tanta ONG lá dentro, principalmente de americanos, eu vi muita lá e as pessoas já exaltam isso, né? Que, infelizmente, muita coisa que o conhecimento está na floresta e que o Brasil tem tudo para se apropriar disso e muitas vezes as pessoas levam esse conhecimento ou então guardam para si, não é, doutora? Verdade. E essas ONGs todas instaladas lá dentro não são à toa, né, Fábio? É verdade. É para com que possa certeza. encontrar a substância, patentear e sair na frente. Não, eu né? vi muita Isso aí coisa é muito, lá, nós doutora, sabemos. assim que em uma das minhas idas a essa tribo Sataré-Maué, eu passei a ministrar aulas. Nós íamos com alunos, professores, o projeto que eu idealizei, está tudo no YouTube, e a partir daí levávamos as maletas de robótica e no ambiente deles, na salinha de aula lá dos índios, a partir de 3 anos de idade, ministrávamos aulas. E era incrível. Quando você analisava, doutora, sempre tinha pessoas de outros países que não tinham nada o que a ver com a cultura indígena ali no meio ou à frente. Teve uma tribo que na terceira ida nossa, já uma pessoa intermediando já queria cobrar um certo valor para a gente poder chegar até os índios. Quer dizer, infelizmente, né, isso acontece no nosso Brasil, que é tão rico, né, doutora? E até triste, né, Fábio? E triste É triste demais. saber que existe essa verdade. mercantilização Demais, do acesso doutora. aos povos indígenas, que é um Demais. povo que tem uma cultura, uma riqueza para contribuir com o povo ocidental e nós temos essa barreira, né? É verdade. Doutora, aqui está dentro do contexto, a Sim. prevenção tendo como base a alimentação. Eu tenho entrevistado, doutor, e é maravilhoso, muitas nutricionistas. E a gente nota hoje as várias vertentes, as especializações. Ou seja, cada vez mais as pessoas se aprofundando e tendo foco em um setor da nutrição. Doutora, acho que o caminho é esse mesmo, né, doutora? Com certeza, Fábio, é necessário. É necessário, né? Hipócrates, né, o pai da medicina, ele dizia que o seu alimento seja o seu remédio. Isso é uma frase Verdade, hipocrática verdade. e que por muito tempo ficou esquecida, mas nós temos visto sim com a evolução, né, da nutrição e essas vertentes, como você fala, que cada vez mais, como eu falei há pouco, né, quando a gente vai para o básico, e o básico é a alimentação. Inclusive a pirâmide de alimentação, que era utilizada, né, como base da alimentação no Brasil de carboidratos, hoje a gente já não utiliza mais ela, né? A gente já mudou e já identificou que carboidratos, na grande maioria, são produtos inflamatórios. Então, aqueles farináceos que antes era a base,
Não dá mais para ser assim. Tem que ser invertida essa pirâmide de alimentação para que a gente possa olhar mais para o que se planta e colhe do que para o que se produz para desembalar, né? Doutora Camila, eu coloquei essa tela na sequência, nós estamos quase no final dessa edição ao vivo maravilhosa do podcast Mais Vida pelo ecossistema da Dr. Play. Doutora, quando a gente fala da medicina antroposófica, existem as indicações, mas temos que ver também que tudo também tem o outro lado, as contraindicações. Doutora, qual é o maior alerta que a senhora poderia dar nesse momento agora? O cuidado em se ter. Fábio, olhando para a medicina antroposófica, a gente não vê contraindicação. O que nós temos contraindicação é em algumas formas de terapias. Por exemplo, escalda-pés. Escalda-pés, ele é excelente quando é utilizado com a substância adequada para fazer um relaxamento, uma indução do sono. Porém, nós temos contraindicações de que ponto? Alguém que tem uma quantidade excessiva de varizes nos membros inferiores já não devem usar o escalda-pé, porque eles vão induzir uma dilatação dessa varize. Então, assim, as contraindicações são pontuais, devem ser identificadas em avaliação para poder saber se aquela pessoa vai se beneficiar ou não. Vou trazer um exemplo. A arte-terapia é uma prática integrativa que está intimamente ligada com a medicina antroposófica. Nós temos a terapia artística antroposófica, porém, tem alguns tipos de artes que podem induzir a pico hipertensivo. Então, para que seja orientado, o profissional tem que fazer todo o histórico daquele paciente, identificar todo o histórico prévio e acompanhar esse paciente para entender se aquela prática vai ser realmente possível de continuar sendo aplicada ou não. Ô, doutor, essa palavra antroposófica, a senhora já errou a pronúncia alguma vez? Eu fiquei curioso, mesmo no início, quando começou os estudos, doutora. Interessantemente não, Fábio, mas não, é doutora. muito comum as pessoas errarem, Fábio. Mas, doutora, aí está provado que a senhora nasceu realmente para dominar toda essa história, porque algumas vezes, graças a Deus, ao vivo não, mas algumas vezes falando na senhora, no trabalho grandioso que a senhora faz, aí eu errei a pronúncia, doutora, mas não esqueci do conhecimento e do aprendizado que a senhora está mostrando para todo mundo e aí ficará no YouTube em Dr. Play Saúde. Doutora, vamos para a última tela, no finalzinho aqui do nosso podcast. Eu sempre coloco em praticamente todos os programas a análise dos profissionais em relação à tecnologia. Ou seja, é um mundo que está aí que temos que contar como uma ferramenta, de alguma maneira, mas eu gosto de saber da percepção dos profissionais. E aí diz, a tecnologia em prol da medicina de família. Doutora, como é que a senhora está vendo cada vez um uso maior, lógico, dos dispositivos, dos celulares, de você ter uma facilitação em um aplicativo que vai te dar uma condição de vida melhor, que vai te medir em alguns aspectos? E aí, doutora, qual é a visão da senhora? Tecnologia, saúde e medicina. Tecnologia, saúde e medicina andam de mãos dadas. De mãos dadas, né, Não tem doutora? como a gente dissociar mais no tempo que chegamos, no tempo que estamos vivendo. Quando a gente olha para a medicina de família ainda é uma especialidade que usa o que a gente chama de tecnologias leves, né? Tem determinadas intervenções em saúde que a gente consegue fazer de uma forma que não precisa da tecnologia dura, né? Da questão mais complexa. Porém, lançamos mão, sim, de várias ferramentas que estão interligadas com a tecnologia. Por exemplo, hoje em dia, nós já temos a ultrassonografia voltada para a medicina de família. Né? Existem cursos de ultrassonografia para que o médico de família faça, que é para que, de uma forma mais rápida, obviamente, em locais onde tem acesso a essa aparelhagem, a gente já consiga fazer ali, desempenhar aquela ultrassonografia, resolvendo já o problema do paciente, identificando, sem precisar esperar que ele vá realizar o exame fora, no centro de imagem, para depois trazer. Né? Então, já temos essa
Aqui no Brasil já temos essa oportunidade de formação na parte de radiologia voltada para a medicina de família. Os prontuários eletrônicos, tecnologia pura e que facilita muito a vida do médico de família, porque ali nós conseguimos consolidar todas as informações daquele paciente, daquela família, para que possamos ser melhor direcionados e até mesmo uma gestão de tempo melhor utilizando a tecnologia, né, Fábio? Ô, doutor, e vem um pensamento também, mesmo se analisarmos as famílias mais carentes, mas tem um celular e de repente tem a conexão e aí entra a telemedicina. Sim, Quer com dizer, certeza. você nota que hoje tudo isso, essas ferramentas vieram para trazer esses benefícios, né, doutora? E eu, falando em telemedicina, ainda ontem eu estava realizando consulta. Que interessante, doutora. Né? Eu estava lá em Campina Grande fazendo consulta de paciente aqui de João Pessoa por telemedicina. Né? Eu também atuo na telemedicina no âmbito de consultório. E realmente é uma ferramenta que veio, sem sombras de dúvida, Fábio, veio para ficar. Não dá mais para a gente pensar, só foi pelo tempo da pandemia, não tem como. A gente consegue sim ultrapassar barreiras através de uma tela de celular e usar a tecnologia em nosso favor a todo instante. Doutora Camila Daniele, doutora, nós encerramos essa edição maravilhosa, ao vivo, do podcast Mais Vida. E assim, eu quero dizer de coração, eu sou um admirador realmente do trabalho da senhora. É fascinante porque quando a gente passa, que é o meu caso, a entrevistar tantos grandes médicos nas suas várias vertentes e especialidades, eu vejo que eu estou diante de uma grande médica com inúmeros diferenciais. Portanto, assim, a senhora é como eu digo, eu costumo dizer, a senhora pensa fora da caixa, né? Uma expressão tão usada e está muito acima da curva, ou de qualquer curva, viu, doutora? Doutora, muito obrigado. Eu queria que a senhora, nas palavras finais, ressaltasse também o Instagram da senhora, ou seja, as câmeras e toda a Dr. Play está muito assim agradecida e sempre aqui à disposição da senhora, do HELP e todas as pessoas que salvam vida com tanta eficiência e com tanto amor, que é o caso da senhora. Fábio, muito obrigada. Obrigada pelas palavras, obrigada pela essa parceria que vem acontecendo, né, nessa disseminação de boas informações para que vidas possam ser salvas. Né? Fico muito feliz sempre de estar com você, de estar tendo essa oportunidade, né, de falar para o público, de trazer essas informações para o público. Agradeço mais uma vez a audiência, agradeço a possibilidade de aqui estar contribuindo com a construção de conhecimento. A rede social, @doutora Camila Daniele, dra.camiladaniele, @Santé Centro Terapêutico, a clínica onde eu faço a atuação em caráter multidisciplinar, e o Hospital HELP, que é o hospital que nasceu no futuro, é um hospital que é uma estrutura de primeiro mundo instalada no interior da Paraíba, né, e que temos o maior prazer e honra em estar atuando lá também. Doutora, eu sei que nós falamos, né, e que a senhora atua com tanta propriedade também, graças a Deus, na telemedicina, mas, doutora, eu já fico vislumbrando e estou torcendo muito que a senhora tenha uma clínica também aqui em João Pessoa, viu, doutora? Porque, assim, é muito importante, eu sei que a telemedicina ajuda muito, mas há várias ações aí que tem que ser presenciais, não é, doutora? Sim, sim. Principalmente quando a gente fala nessa questão de algumas práticas externas, de algumas práticas da medicina tradicional chinesa, realmente tem que ser presencial. A telemedicina não conseguiu chegar a suprir ainda essa parte. Assim, a gente supre no quê? Nas orientações de como fazer algumas dessas práticas, mas tem algumas que precisam ser aplicadas pelo profissional, então realmente o presencial se torna necessário. A senhora já pensou nisso em João Pessoa? Ou a senhora ama tanto Campina Grande que vai ficar por lá mesmo, doutora? Fábio, eu já recebi convite, recentemente, inclusive, recebi o convite para que pelo menos uma vez ao mês eu viesse fazer o consultório aqui, mas ainda não consegui fazer essa organização de agenda para isso. Mas sim, são planos futuros, não vou dizer para quando, porque não temos ainda essa data, mas já aconteceram, né, convites, você vem reforçando isso e vamos ver quando é que eu vou conseguir. Doutora, eu estou torcendo muito, assim, eu tenho uma exatidão no meu coração que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, assim, a senhora
inicialmente vem um dia e depois se formata a clínica, porque, doutora, é um conhecimento tão maravilhoso que a gente tem, assim, que abrir ainda mais portas, né? Porque eu sei que a senhora tem essa visão nobre, de que outros profissionais têm que ser formados. É o papel da senhora como professora, não é, Sim. doutora? É o grande ofício, né? Fábio, e aproveitando que você fala sobre isso, não só como professora na graduação, mas hoje eu também sou mentora de profissionais médicos, Olha né? aí, coisa Para que linda. justamente outros profissionais possam adquirir esses conhecimentos e aplicar na prática do dia a dia. E assim estamos encerrando mais essa edição inédita, exclusiva, e o caminho é um só agora. Vão direto no YouTube, é público, vocês vão encontrar justamente no canal Dr. Play Saúde essa edição, essa entrevista maravilhosa na íntegra. E aí é só compartilhar, recortar trechos, mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram, publicar no Instagram, nas redes sociais. Ou seja, é muito fácil vocês também nos ajudarem a salvar mais e mais vidas. Esse é um propósito e um compromisso. Fiquem com Deus e aguardem as próximas edições do podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play.